Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tópico muito interessante que vai nos ensinar sobre como a gente deve ser mais crítico ao procurar resolver certos problemas, certo? Ah, a primeira linha, para quem já estuda um pouquinho mais de tempo, esse problema aqui é um problema relativamente fácil. Só que para um aluno de primeira viagem, ele pode ser uma grande dificuldade, né? Um verdadeiro calcanhar de Aquiles. E eu vou explicar isso é, agora, né? Mas antes, a gente vai procurar entender o que são as funções não elementares e o que são as funções elementares. Bom, a começar pelas funções elementares, o que a gente tem é basicamente o conjunto de funções que a gente consegue escrever é, de maneira finita, claro, né? Como a mistura, a composição de funções que é, é computável diretamente, né? Que a gente consegue computar. A gente consegue escrever, computar, ler e ficar bem, sabe? Vocês já vão entender. Basicamente, todas as funções que um aluno de cálculo, a princípio, conhece. Digo a princípio porque ele pode ser, sei lá, um pouco acima da média e conhecer funções não elementares. Mas, enfim. Vou listar aqui o que são as funções elementares. A gente tem a função logarítmica, a gente tem a função exponencial, né? O inverso da outra. A gente tem a trigonométrica, a gente tem a polinomial. E por aí vai, né? Tudo que você misture aqui, né? Se eu pensar na função mais difícil de todas, tem um professor que mostrou isso, né? Achei bastante interessante. Mesmo que você tente criar, tipo, na sua cabeça aí, a, a pior hum, função de todas, né? A mais difícil de trabalhar, como, por exemplo, assim, 1/x, né? Uma divisão de polinômios, elevado a x, né? A composição de funções. Posso dizer o seno disso daqui, né? Posso dizer que tudo isso aqui é um expoente do meu E, e por aí vai, né? Você pode ir complicando, complicando, mas no final você vai estar nesse domínio aqui de funções, são as ações elementares. As outras funções são as funções não elementares, ou seja, são funções que você não expressa de maneira que há a possibilidade de você computar com exatidão uh, a integral dela, sabe? Os valores que ela pode atingir. Na verdade, o que você pode fazer é investigar alguns pontos, eu vou chegar nisso aí. Mas em termos de calcular com exatidão os atributos completos da função, você não pode. Você sempre vai procurar pontos específicos, discretos ou aproximações. Mas analisar a função em sua completude é realmente bastante complicado, certo? Então, funções elementares são todas as funções que não podem ser expressas como funções elementares, ou seja, as funções que a gente conhece. Né? Por que eu estou falando disso? Vem para esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui é um mundo bastante didático. Imagine que tudo que tem à esquerda da fronteira dessa barreira rosa é o mundo das funções elementares. E tudo que tem à direita é o mundo das funções não elementares. Certo? Certo. Por que isso daqui é importante sinalizar? Imagine que o que está de verde é todas as funções que um aluno de cálculo conhece. Né? Imagine que o que está de verde aqui são as funções elementares, certo? O que está de cinza é o processo de derivação, certo? Quando eu pego uma função e derivo, eu estou andando nessa direção aqui, certo? Aí eu caio em outra função, certo? Vou derivando, vou derivando, vou derivando, e assim por diante. Ou seja, o que esse diagrama está dizendo é que a operação da derivação ela é fechada no que se refere ao domínio das funções elementares, né? Ou seja, a derivada de uma função elementar sempre vai ser também uma função elementar. Em contrapartida, por mais que a integral seja a operação inversa da derivada, ou seja, a antiderivada, né? O buraco é um pouco mais embaixo. Porque o que acontece? Se você pega uma função integra, integra, assim, e por aí vai existir uma função tal que a sua primitiva, né,
a sua integral vai cair, vai ultrapassar essa fronteira aqui e vai cair no mundo das funções não elementares. Ou seja, você não pode computar, pelo menos com exatidão, quanto vale a primitiva dessa função. Isso é o que pode dificultar a questão. Porque se a gente olhar nesse problema, essa função que está aqui dentro, cosseno de πx quadrado de x, ela não tem uma primitiva, pelo menos uma primitiva elementar, né? Porque a gente sabe, é uma função trigonométrica, a gente sabe que ela é contínua, tudo mais, a gente sabe que existe a área embaixo do gráfico dela, mas a gente não sabe achar a primitiva dela por métodos que não sejam aproximados, certo? Ainda mais que ela é indefinida. Então, a gente tem que procurar um meio de resolver o nosso problema, porque o nosso problema não é analisar essa função. O nosso problema é analisar o limite dessa função em determinados pontos, mais especificamente quando ela se comporta de maneira tal que o h tende a zero. Bom, dito isso, por que isso facilita o problema a gente estabelecer um tratamento de limites para esse problema? Porque com o tratamento de limites, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, que diz basicamente que o limite do quociente entre duas funções é igual ao limite do quociente da derivada dessas duas funções. Isso daqui é uma baita mão na roda, porque como a derivada é a operação inversa da integral, da integração, a gente consegue, entre aspas, cancelar essa integral aqui e ficar apenas com o nosso integrando, né? Com a nossa função original. Por isso que isso daqui vai ser bastante importante. Agora eu vou apagar isso daqui para a gente fazer nosso problema de fato, né, de tudo isso. Espero que você tenha entendido que existem funções que não vão ter primitivas elementares, né, que a gente não vai poder calcular. E a gente tem que estabelecer um tratamento de maneira não que a gente analise a completude da função, mas de maneira que a gente analise pontos discretos da função para resolver um problema que é o nosso objetivo de fato, né? Enfim, vamos começar escrevendo aqui. Eu vou dizer que, vamos lá, nosso objetivo é aplicar L'Hopital, mas o que acontece? Quando h tende a zero nessa parcela aqui, 1 sobre h quando h tende a zero, isso daqui está indo para infinito. Mas quando h tende a zero aqui, esse termo aqui vai ser uma integral que vai de 2 até 2. Ou seja, é uma integral que não tem um intervalo, né? Tipo, visto que não existe nada entre o número e ele mesmo, né? Então você está integrando uma linha, né? E como uma linha não tem área, você está integrando nada. Ou seja, zero. O que está acontecendo aqui é o que então? Você está multiplicando infinito vezes zero. E aí, claro, no L'Hopital não se aplica esses casos. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai fazer, eu nem vou falar com a manipulação algébrica. Eu vou dizer que o que a gente vai fazer aqui é só um rearranjo, tá? Eu vou dizer então que a gente tem... Vou colocar um zoom aqui. Eu vou dizer então que a gente tem o quê? A gente tem um limite de quando h tende a zero da integral, que vai de 2 até 2 mais h, do cosseno de πx quadrado dx. E eu vou colocar o h aqui, ó, vou dividir ele aqui embaixo. Por quê? Porque agora quando o h tende a zero, fica zero no denominador, zero no numerador, conforme explicado anteriormente. A gente tem uma indeterminação 0 sobre 0, ou seja, a gente pode aplicar L'Hopital. Então, vou aplicar L'Hopital aqui, derivando em cima e embaixo em relação a h. A derivada de h em relação a ele mesmo vai dar 1, né? O coeficiente angular da reta y igual a h é 1 em relação a h. Então, a gente tem que isso daqui vai ser meramente igual à derivada em relação a h dessa função aí, né? Bastante curiosa. Bom, para formalizar o que a gente vai fazer aqui,
eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, né? Então observe atentamente aqui o que a gente vai fazer, né? Como é elegante, né? Vou dizer assim, seja a função c tal que a derivada de c, né? C' é igual ao cosseno de π2, ou de πx2, né? De π vezes x2 dx, beleza? Se a gente escrever de maneira genérica o teorema fundamental do cálculo, a gente pode escrever da seguinte forma. A gente pode dizer que a integral, que vai de A até B, de C', né, vai ser igual à primitiva de C', só que a primitiva de C' é o próprio C, né, no ponto B, menos a primitiva de C', né, no ponto A. Se a gente jogar o que a gente tem, né, aqui dentro, né, no caso o B vai ser o 2 mais H e o A vai ser o 2 e o C' vai ser o cosseno de πx2, a gente vai ter algo parecido, só que não é o que a gente quer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação a H em ambos os lados, que a gente vai ter exatamente o que está aqui, né? Então, derivando em relação a H em ambos os lados, a gente vai ficar com algo assim, né? dh, que multiplica a integral, que vai de 2. Que multiplica não, né? Estou derivando, desculpa. 2 mais h, esse aqui é o diferencial. Do cosseno de π x2 dx. Isso daqui vai ser igual, lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então posso aplicar a derivada separadamente em cada um dos termos. Vai ter um dh de quem? De CB, só que B é o limite superior é 2 mais H. Então vai ser limite de C, 2 mais H, mais dh, né? De quem? De C em 2, né? C no ponto 2. E agora? O que a gente tem aqui é bastante interessante. Por quê? Repara que isso daqui, né? Esse termo, ele não está variando com relação a uma H. Ou seja, a taxa de variação dele com relação a H é zero. Em outras palavras, a derivada disso daqui vai cair para zero. Certo? Outra coisa. C é a primitiva de C'. C é a primitiva do cosseno de πx². A derivada da primitiva de uma função é a própria função, né? Visto que a integral é a antiderivação. Logo, elas são operações inversas. Então, isso daqui vai me dar o próprio cosseno de πx², certo? Mas como eu coloquei esses limites aqui, no lugar do x², né? Isso daqui vai ter... que seria o menos, né? Desculpa. No lugar do x², conforme eu estava falando, vai ter um 2 mais h, né? Desculpa aí se eu me confundi, só que era um menos. Ainda bem que eu vi, né? Enfim. Então, a gente pode simplesmente jogar isso daqui que a gente achou, né? Vou ressaltar aqui. Isso daqui que a gente achou. A gente pode jogar isso daqui aqui em cima. De maneira que, olha o que a gente tem aqui, só para recapitular. A gente estava colocando o limite da integral de 2 mais h, de 2 até 2 mais h, do cosseno de πx² dx sobre h. A gente derivou em relação a h em cima e embaixo. A gente obteve isso daqui, certo?
a gente obteve isso daqui. Portanto, temos que o limite daquela coisa toda, né, o limite disso daqui, trazer para cá, que o limite quando h tende a zero de 1 sobre h da integral de 2 até 2 menos h do cosseno de πx2 dx. Isso daqui é igual a derivada de h na primitiva é a própria função aqui. Então vai ser o cosseno de π que multiplica 2 mais h ao quadrado. Certo? Certo. Repara que quando h tende a zero, eu esqueci de colocar o limite aqui, né? Espera aí que senão a convenção fica errada, ninguém gosta de fazer a convenção errada, né? Vou colocar isso aqui pra cá. Vou colocar um pouco mais pro lado. É sempre bom, né, gente? A gente tem uma anotação certinha em dia. Porque por mais que eu queira expressar tá certo, porque eu tô falando, se alguém fosse ler isso daqui, quem sabe não teria um bom entendimento. Enfim, pronto. Quando h vai para zero aqui, só sobra o 2, né? E 2 ao quadrado é 4. O cosseno de 4π costuma dar 1, né? Certo? E agora eu quero discutir sobre a importância desse problema para a maturidade para desenvolver outros problemas. Principalmente na física, deixa eu pegar uma área bem difícil, na mecânica quântica, por exemplo. Na mecânica quântica, cada problema que você tem é composto de vários outros probleminhas. Só que o cientista ele tem que ter maturidade que nem sempre, para ele resolver o problema almejado, ele tem que resolver por completo todos os problemas. Certo? O que ele tem que ter é evidência suficiente para sustentar os resultados. Certo? Posteriormente, ele pode correr atrás de resolver esses problemas. A matemática está aqui como uma ferramenta para solucionar problemas de outras ciências, né? Porque se a gente for pegar o estado da matemática mais pura, a gente percebe que esse problema aqui, essa questão, ela em suma não tem uma utilidade prática, né? Só que isso daqui é incrível. Por quê? Porque isso daqui é um tratamento que a gente confere a algo que a princípio a gente não consegue estudar em sua completude, né? É uma primitiva que não consegue ser expressa, conforme dito anteriormente, em funções elementares. Mas a gente não precisa saber toda a função para estudar o que a gente quer. Nesse exemplo, a gente só precisou estudar o caso quando h vai para zero. E aí ficou fácil, né? A gente adquiriu um tratamento que a gente se livrou da integral e ficou só com a função, né, original aqui. Isso é muito importante, né? Na física, alguns movimentos, às vezes vai aparecer algumas funções trigonométricas hiperbólicas, às vezes vão ter muitas integrais que vão ser bastante difíceis, eu diria quase impossíveis de resolver, que você vai precisar de estimativas. Estimativas tão boas quanto a resposta correta. A resposta exata, né? Não quer dizer que a estimativa esteja errada. O que eu quero dizer é que esses problemas de estimativas são tão recorrentes e tão importantes para a ciência, para a engenharia, para a economia e tudo mais, que a própria matemática tem campos para isso. Eu vou deixar aqui, né? A gente tem maneiras de estimar essas integrais. Um desses métodos, que não é bem um método, é uma área da matemática mesmo, é o cálculo numérico.
A outra que a gente usa de maneira propriamente dita para suponhamos, a gente tem uma função, só que é uma função muito complicada, a gente não consegue calcular a integral dela. O que a gente faz é simular uma função parecida com essa, para aí sim a gente poder calcular a integral dessa função parecida, que a integral dessa função parecida vai ser similar, né? Semelhante à integral da função que a gente quer, né? Uma vez que as funções são parecidas, a integral também é parecida. Espero que tenha ficado claro. Um desses métodos, o mais recorrente, é o polinômio de Taylor, né? Esse polinômio aqui é muito usado para calcular aquela gaussiana, né? Aquela famosa curva de Gauss, né? Bastante difícil, bastante famosa, muito usada na estatística, né? Com suas limitações, mas bastante usada na estatística. Conforme eu tinha dito, a maturidade desse problema vem para mostrar que geralmente para resolver um problema a gente não precisa saber do problema completo. Quem sabe alguns pontos que a gente pode tratar desse problema podem já ser suficientes para resolver o nosso objetivo, para resolver um problema maior. Bom, mas se você for um aluno interessado de fato, bastante interessado mesmo, eu deixo aqui um problema para você, tá? Agora sim, é um problema bem difícil, tá? Não é, eu pretendo fazer esse vídeo, mas por enquanto acho que pouca gente iria se interessar. E tem que ter uma base legal para entender. Então, o problema que eu vou fazer é o seguinte. Você não precisa resolver, é só uma motivação, tá? É bom que você pesquise sobre isso e veja. Não, mas se você quiser resolver também é bom, né? Quem eu sou, né? Enfim, o problema é o seguinte. Prove que... Quando vem um prove que a gente já arrepia, né? Cosseno de πx quadrado não tem primitiva. Por funções elementares. Porque a gente sabe que a integral tem essa função tem primitiva, né? Ela é contínua e tudo mais. Tá tudo certinho, a gente sabe que a integral dela existe. Ela não existe por funções elementares. É isso que você tem que provar. Isso daqui não é fácil de se provar. Se você quiser tentar mesmo, vai gastar um bom tempo. O ideal é que você pesquise como se faz isso, só para ter uma ideia, né? Não ficar viajando. Porque na prática, a gente vai ter que decorar algumas funções que não têm primitivas por funções elementares, né? Porque quando a gente vê na prova, suponhamos, se fosse um aluno de primeira viagem aqui, se ele não pensasse de cara em L'Hopital, né? Ele olhou para a questão e falou, vou resolver a integral para posteriormente aplicar o limite. Cara, ele ia demorar, acho que bastante tempo até desistir da questão, né? Provavelmente ele ia desistir. Ou provavelmente se ele fosse muito bom, né? Ele iria demonstrar que isso daqui não tem primitiva, iria recorrer a essa solução que a gente... Você vê, é um problema bem simples, foram apenas duas passagens, né? Uma passagem de L'Hopital, outra passagem de Teorema Fundamental do Cálculo, né? E aí a gente conseguiu resolver o problema. Que mais? É basicamente isso. Fico por aqui. Fique com essa mensagem na cabeça, certo? Para resolver um problema que é composto de vários problemas, não é necessário resolver todos os problemas por completo, certo? Colocar um tratamento de analisar pontos estratégicos para resolver o problema é o mais correto a ser feito, porque é assim que é feito na maioria dos casos, né? Na matemática tem muitas coisas que não conseguem se resolver, é por isso que existe o cálculo numérico e o polinômio de Taylor, dentre outras ferramentas, né? Então, é isso, galera. Fiquem bem. Até a próxima.